Eu vou falar sobre o tema as grandes dádivas da graça de Cristo. As grandes dádivas da graça de Cristo. Quem está pronto para ouvir a palavra? Maravilha. Irmãos queridos, uma das táticas estratégicas e ardilosas do diabo para nos enfraquecer espiritualmente é nos levar a estar focados nos problemas do dia a dia, nas circunstâncias e em questões naturais da vida, para que não venhamos a perceber e enxergar quão abençoados, quão agraciados nós somos em Cristo Jesus. Quando o inimigo consegue nos tirar o foco principal, nos tirar do foco principal, e ele consegue então nos fazer focar as coisas desta vida, esquecendo de quem nós somos e o que possuímos em Cristo, nós então deixamos de experimentar o favor de Deus, tanto no plano espiritual quanto nas questões naturais desta vida. Se você tiver revelação em seu espírito das grandes dádivas da graça de Cristo que foram concedidas a você por crer nele como seu único e suficiente Salvador e Senhor, com certeza você vai viver muito melhor do que tem vivido até agora. Você vai ficar muito mais entusiasmado, encorajado, estimulado a andar em fé e a conquistar mais e mais o que já está conquistado, ou então receber mais e mais, melhor dizendo, o que foi conquistado para você pela obra redentora de Jesus. Pelo fato de estarmos estabelecidos sobre a obra consumada do Senhor na cruz do Calvário, Deus liberou um grande potencial de possibilidades e capacitações em nosso interior, que vão muito além do natural e dessas coisas efêmeras que nos cercam nesta vida. Eu quero hoje chamar a sua atenção para as grandes dádivas. É certo que são muitas grandes dádivas que Deus tem nos dado pela obra redentora, pela obra consumada do Senhor Jesus. Mas eu vou destacar hoje 6 grandiosas graças, ou 6 grandiosas dádivas presentes que o Senhor nos tem dado, que cada um de nós que está em Cristo já recebeu. Quem diz amém? Agora, pode ser que você recebeu e não percebeu. Pode ser que você recebeu, mas você não está atento, você não está valorizando o que recebeu do Senhor. Às vezes eu vejo alguém reclamando da vida, reclamando disso e daquilo, reclamando a falta das coisas dessa terra, uma falta de oportunidade aqui e acolá, e eu fico observando o seguinte, que o inimigo, ele usa essa estratégia de nos tirar do foco. E aí, o que acontece? Quando nós deixamos de focar o que Deus colocou em nossas vidas, o que Ele tem nos dado em Cristo, nós acabamos perdendo o que Ele já nos deu, no sentido de vivenciar, de estar desfrutando disso, e perdemos também as coisas que estamos a buscar, as coisas que queremos e não encontramos, não estamos encontrando, não estamos recebendo, porque estamos invertendo a ordem, estamos invertendo as prioridades, Então, precisamos entender isso, A palavra de Deus nos revela, então, 6 grandiosas dádivas que o Senhor tem nos dado pela obra da cruz. Primeiro, Deus colocou em nós a vida dEle. Deus colocou em nós a vida dEle. Ou Ele colocou a vida dEle em nós. Efésios capítulo 2, vamos ver o versículo 1, 4 e 5. A palavra fala assim, Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Observa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos. É interessante que a palavra faz questão de enfatizar isso. Deus faz questão de enfatizar isso. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos
Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Nós temos vida, mas que vida é essa que Deus nos deu? Ele nos deu a vida dele. Ele colocou a vida dele. Hoje a vida de Deus está pulsante dentro de você. Sim, olhe para a pessoa do seu lado e fala isso, irmão, irmã, a vida de Deus está pulsante dentro de você. Se você já percebeu em seu espírito que você é uma nova criação, você não anda como as demais pessoas deste mundo que estão em trevas, estão mortas. Irmãos, isso é muito significativo, né? Porque uma vez que Deus entrou na sua vida, Ele fez uma obra de transformação no seu espírito, colocando a vida dele dentro dele, colocando a vida dele dentro do seu espírito. Então, escuta bem, você agora está conectado à eternidade. Você está nas regiões celestiais em Cristo. Você foi colocado numa posição elevada. Quando Deus vê as pessoas neste mundo, quando Deus olha os humanos andando na terra aqui, Deus consegue, porque Ele é capaz, né, de ver quem está aceso e quem está apagado. A palavra de Deus fala em Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. O espírito do homem é a lâmpada de Deus. Então, Deus olha e aqueles que não têm Cristo, aqueles que não têm ainda a vida de Deus, não têm a vida, Zoe, porque no hebraico a palavra vida de Deus é Zoe. Existem dois tipos de vidas mencionadas na Bíblia. A vida bios, que é a vida natural, a vida humana, e Zoe. Zoe é a vida de Deus, é a vida não criada. Então, Deus olha para a terra e vê muitas lâmpadas apagadas. Deus vê muitos homens nesse mundo mortos em seus delitos e pecados. Não tem vida. Aqueles que têm vida, que estão em Cristo, Deus vê brilhando, Deus vê a luz neles. Quem diz amém? Quantas luzes temos aqui, quantas lâmpadas acesas. Olhe para o seu irmão e fala, você é uma lâmpada acesa de Deus. Aleluia! A vida de Deus está em você, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. 2 Coríntios 5,17, já é um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido. E assim, se alguém está em Cristo, uma nova criatura. Eu já falei isso aqui no hebraico, isso aqui no grego, no original do Novo Testamento, é nova criação. Né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Por que uma nova criação? Porque Deus entrou na sua vida, Jesus entrou na sua vida, e Ele não restaurou você à imagem de Adão, ou não restaurou você à imagem e semelhança de Deus. Apóstolo, quer dizer que eu não sou a imagem e semelhança de Deus? Não, quem era a imagem e semelhança de Deus era Adão antes de pecar. Hoje, Deus entrou na sua vida, o Espírito Santo entrou em você, e Ele fez de você uma nova criação. Você não é uma criação que já tinha sido feita antes, você não vem da criação de Adão, embora você tenha ainda, né, uma parte de Adão, que é o seu corpo, né, que é perecível, mas Deus colocou em seu espírito a vida não criada. Deus colocou Ele mesmo dentro de você, Ele faz parte de você, você faz parte dele, você participa da natureza dele, você e Deus são um só. E você então é uma nova criação, uma nova espécie de gente. Quem diz amém, aleluia. Você foi recriado em Cristo. Você foi recriado em Cristo. Você não é uma restauração de Adão, do Adão que caiu lá no Éden. Não, você é uma nova criação. Você é o acabamento de Deus, uma nova criação que se tornou realidade porque recebeu a vida eterna. Portanto, você não é mais uma criatura destinada à vida eterna. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, quero falar para você que você não é mais uma criatura destinada à vida eterna. Você é uma nova criação de Deus que passou
a desfrutar da vida eterna. Você já desfruta da vida eterna. Você já vive a vida eterna. A vida eterna está dentro de você. 1 João capítulo 5, versículo 13. 1 João 5, 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de que saibais, que vocês têm a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Quem diz amém, aleluia? Por ter sido recriado em Cristo, recebido o seu DNA, você agora se tornou uma nova espécie, da mesma espécie de Jesus. Agora você é filho de Deus, estando unido a Ele para sempre. Você é filho de Deus, estando unido a Ele para sempre. Você possui a natureza de Deus. Quem diz amém, aleluia? Vamos confirmar isso em 2 Pedro 1, 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, você participa da natureza divina, e por ter sido recriado, recebido o DNA de Cristo, e havendo se tornado da mesma espécie dele, agora você é filho de Deus, unido para sempre a Ele, com a natureza dele. João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha aí, certa vez Jesus disse que o objetivo da sua vinda neste mundo foi para que tenhamos a vida, para que tenhamos vida. E ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sim, ele nos dá vida abundante, portanto, tenha isso na sua mente o tempo todo. Você recebeu e vive a vida eterna. Essa vida eterna é a natureza do Pai, tal como revelada em Cristo. E Jesus diz que nós fazemos parte dele como ramo da videira, porque ele é a videira e nós somos os ramos. O ramo da videira é parte da videira, participa da vida da videira, recebe a seiva da videira, tem a natureza da videira. Então, como o ramo da videira, a mesma vida que está manifesta em Jesus está fluindo através de mim e de você para dar fruto. E a vida da videira que você tem e que produz frutos esperados pelo Pai são frutos de amor, de fé, de alegria, né? A vida que está em você, a vida da videira, é que produz frutos de alegria, de amor, de fé, e essa vida está em você, e essa vida está aí para fruir através de você, produzindo frutos que Deus espera. Quem diz amém, aleluia? Segundo, Deus nos deu outra grande dádiva. Então, a primeira grande dádiva da graça de Cristo é a vida de Deus. Porque antes de converter a Cristo, você estava morto. Você era um defunto ambulante. Depois que você converteu, a vida de Deus passou a estar pulsante dentro de você, e você então agora compartilha dessa vida eterna que está em você, que é a vida de Deus. E outra grande graça, outra grande bênção da graça, é que Deus nos deu a palavra da graça que está habitando em nós. Ele deu a palavra da graça que está em nós, porque a palavra da graça, quando é ministrada a alguém que não crê, ela não fica na pessoa. Não fica na pessoa. Mas se a pessoa crê, né, na graça, crê em Jesus, crê na obra da cruz, a palavra da graça fica. A palavra da graça habita. E isso é algo maravilhoso, porque a palavra da graça é transformadora. A palavra da graça é renovadora. A palavra da graça, ela vai colocando mais e mais luz, mais e mais graça na nossa vida. Colossenses 3:16, Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Escuta bem o que eu vou falar aqui, irmãos.
A palavra de Cristo é a palavra da graça. A palavra de Cristo é toda a palavra que o Cristo ressurreto entregou especialmente ao apóstolo Paulo. Nós vemos no Novo Testamento que o apóstolo Pedro e o apóstolo João também receberam alguma direção de Jesus ressurreto, palavra da graça, mas vamos dizer, o conteúdo pleno, o entendimento pleno, né, da graça, Jesus ressurreto entregou a Paulo. Porque, veja bem, nós temos na Bíblia dois Jesus. Um Jesus antes da cruz, que era o Jesus em carne, o Jesus histórico, aquele Jesus judeu que veio, nasceu de uma mulher, cresceu lá como uma criança normal, desenvolveu, estudou, foi doutrinado, e depois, aos 30 anos, ele se manifestou às pessoas como um mestre da lei, um rabino, chamou 12 discípulos, fez a sua escola, ministrou ali ao povo, curou, fez tantas coisas, tantos milagres. Aquele Jesus, embora ele fosse, Deus encarnado, embora ele fosse o Messias de Israel, né, enviado para implantar o reino, para estabelecer o reino ali em Israel, ele era o Jesus em carne. Jesus em carne, né? Agora, temos um outro Jesus, que é aquele Jesus que, após morrer, após ir lá no inferno, depois, após subir ao céu, ressuscitar primeiro, né? Ressuscitar dos mortos e depois subir ao céu, esse Jesus é o Jesus ressurreto, é o Jesus em glória. E esse Jesus em glória, esse Jesus ressurreto, é o Jesus que se tornou, né, o doador da graça, se tornou o Salvador do mundo, que é o Salvador, que é a resposta para todos os anseios e problemas da humanidade, que é aquele que preenche o ser humano, que traz a vida de Deus a nós, e é ele que revelou-se ao apóstolo Paulo. Ele primeiro chamou Saulo, fez ele ter uma experiência no caminho de Damasco, ele ali converteu, depois Jesus começou a falar diretamente com ele, e Paulo, recebeu muitas revelações do Senhor Jesus, num período que ele passou no deserto, na Arábia, 3 anos, depois mais 14 anos, ele passou recluso, e o Senhor falando com ele, e ele foi recebendo as direções e recebendo as revelações do Evangelho da Graça da Nova Aliança, né? E ele escreveu, né, e isso está de Romanos até o livro de Hebreus. Você pode ler de Romanos a Hebreus, ali nós temos o Evangelho da Graça, ali nós temos o Evangelho que Jesus revelou a Paulo. E lá em Gálatas 1 ele fala, esse Evangelho não foi me passado por homens, foi me passado diretamente pelo Senhor Jesus, o Senhor ressurreto. Então, Gálatas 1, 11 e 12, para confirmar. Gálatas 1, 11 e 12. Gálatas 1, 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E eu posso dizer, Jesus Cristo em glória, Jesus Cristo ressuscitado. Gálatas 2, 1 e 2. Gálatas 2, 1 e 2. 14 anos depois, como eu falei, 14 anos depois, que já tinha passado 3 anos no deserto, agora mais 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Versículo 2, subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego. Olha só, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, veja bem, depois que ele recebeu toda a revelação, né, da palavra da graça, do evangelho da nova aliança, então ele foi aos líderes da igreja, aos apóstolos que já estavam lá em Jerusalém, e aí ele passou tudo, ele expôs tudo. Eu imagino que foram dias e dias
ele passando, ensinando, ministrando ali para a liderança, né? E Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ouça bem, nós temos na Bíblia a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela está antes da revelação do Evangelho da Graça. Aí você fala, mas o Evangelho da Graça não é a palavra de Deus também? Sim, toda a palavra da Bíblia é de Deus. Mas eu estou falando de maneira direta, por revelação direta de Deus. Nós encontramos então as palavras do Pai, né? As palavras do Pai, de Deus Pai, mencionadas antes da revelação do Evangelho da Graça, que foi dada a Paulo. Depois nós temos as palavras de Cristo, que são as palavras que ele falou a Paulo. Apóstolo, mas aquelas palavras que Jesus humano, Jesus em carne, falou ali, enquanto estava na terra, na Galileia, e em Jerusalém, aquelas palavras não são de Cristo? Não, porque o Cristo, ele apareceu, né, ali no batismo, quando Jesus recebeu aquela unção do Espírito Santo, ele foi ali então ungido, né, para ser o Cristo. Mas ele efetivamente assumiu essa posição de o Cristo para todos, não só para Israel, mas para todo mundo, quando ele morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, assentou-se no trono do Pai. Então, as palavras da graça são as palavras de Cristo. E Paulo diz, a fé vem de ouvir a palavra de quem? De Cristo, por favor, Cristo. Apóstolo, não é de Deus, eu volto a dizer, é de Deus, mas você tem que entender o escopo da revelação, o sentido da revelação. As palavras do Evangelho da Graça são as palavras de? São palavras de? Isso, parabéns, palavras de Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Senhor ressurreto que agora está sentado no trono e Ele vai nos dando direções através do Espírito Santo, e a palavra da graça é a palavra que gera fé em nós. Se alguém ouvir a palavra da lei, a palavra da velha aliança, da lei, é a palavra de Deus, mas não vai gerar fé. Agora, a palavra que gera fé na igreja, para tudo que Deus quer fazer, é a palavra da graça, é a palavra de? Palavra de? Cristo. Quem diz amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. O Jesus humano, o Jesus em carne, que nasceu, cresceu, desenvolveu naturalmente, tornou-se mestre entre os judeus. Ele falou poucas coisas sobre a nova aliança da graça. Na verdade, ele falou uma única vez sobre a nova aliança, quando ele estabeleceu a Santa Ceia, né? Ali ele revelou a nova aliança, mas ele não deu detalhes, né? Ele estabeleceu a Santa Ceia, né? Disse que o sangue representado pelo suco da videira, pelo vinho, é o sangue da nova aliança, é o sangue da nova aliança. Mas ele não explicou o que era a nova aliança, o significado da nova aliança. Foi o Cristo ressurreto, glorificado, ascendido ao céu, que se sentou no trono em glória com o Pai, que deu a Paulo o entendimento de toda a palavra da nova aliança da graça. E essa palavra do Evangelho, da nova aliança da graça, nos foi dada e Deus a fez habitar em nós. Nós somos bem-aventurados, somos privilegiados, altamente favorecidos, porque além de salvos pela graça, Deus tem semeado em nós a palavra da graça, que nos transforma, que nos edifica, que nos cura, que nos limpa, que nos renova, que nos vivifica. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Essa é uma grande dádiva. Sabe por quê que é uma grande dádiva da graça? Porque essa palavra da nova aliança nos dá vida. Essa palavra da nova aliança nos dá vigor, nos dá ânimo, nos dá poder. Ela nos fortalece, como Paulo falou em Atos capítulo 20, 32, ela é poderosa, ela nos leva a conhecer e desfrutar das heranças do Pai. Veja só, não é qualquer palavra que nos leva a desfrutar das heranças do Pai.
Não é a palavra da lei que vai nos levar a desfrutar das heranças do Pai. É a palavra de Cristo, é a palavra da graça. Atos 20, versículo 32. Atos, capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder. Olha só o poder que tem a palavra da graça. Preste atenção no poder que tem a palavra da graça. A palavra da graça que tem o poder para edificar e dar herança entre os que estão sendo santificados. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga misericórdia. Amém ou não? Mas quem não está entendendo, vai entender. Amém? Quem está hoje a primeira vez na igreja, com certeza está um pouco boiando aí, está boiando um pouquinho. Mas isso não quer dizer que você vai sair daqui sem entender nada. Você vai entender. E quem sabe Deus já está dando revelação para você de maneira mais profunda, né? Você já está começando com profundidade. Então, é essa palavra da graça que nos tem dado a conhecer e desfrutar de um relacionamento íntimo, estreito, sem barreiras, aberto com o nosso Pai. Um relacionamento que é regado por amor, né? Que é regado pelo amor incondicional, o perdão total, aceitação plena e também que nos torna justos, né? Ou seja, esse amor do Pai nos tornou justos, né? A obra de Jesus na cruz nos tornou justos e nos tornou santos também como Jesus. É essa palavra da graça que nos faz conhecer nossos direitos e privilégios em Cristo Jesus. É essa palavra da graça que liberta, que cura e que nos dá prosperidade. Quem pode dizer amém? Aleluia. Quando você diz que é um filho querido, você é um filho muito amado, altamente favorecido, grandemente abençoado, que você é uma pessoa que está vivendo, né, neste mundo com graça para reinar, você está expressando favor, você está expressando através dos seus lábios, né, o que a palavra de Deus fala. Você está expressando a vontade do Pai, o que Ele pensa. Você está expressando a realidade, né? Quando você diz, em nome de Jesus, doença, pare de existir. Doença, sai do meu corpo agora. Você então está usando as palavras de Deus, as palavras de Cristo, que Ele falou, e você está reafirmando a sua fé. Então, entenda isso, a palavra da graça que tem sido semeada na sua vida, ela é poderosa para edificar você e dar a você heranças do Pai. Quem diz amém? Quantos querem viver saudáveis? Quantos querem desfrutar, né, desta vida de Deus, né, em mais profundidade, em mais extensão? Quantos querem realmente reinar em vida com Jesus Cristo, em fé? Então, não fique desapercebido, esteja sempre sintonizado com a palavra da graça, esteja sempre recebendo a palavra da graça. Não seja do tipo que fica enfastiado com a palavra da graça, que fica dizendo, estou satisfeito com o que eu já sei. Não, porque a palavra da graça ela é mais do que palavra, não é doutrina, na verdade, é Cristo vivo. A palavra da graça é Cristo se movendo, é Cristo ministrando a você dele mesmo. A palavra da graça é poderosa, glória a Deus. Então, entenda isso. Então, essa é outra grande dádiva da graça que Deus tem dado a nós em Cristo, né? A palavra da graça, a revelação do Evangelho da graça. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer eu estou feliz, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Terceira dádiva, Deus nos deu o nome de Jesus. Deus nos deu o que, irmãos? Apóstolo, mas isso é grande dádiva? Se você entendesse o nome de Jesus, quão poderoso é o nome de Jesus no céu, na terra, no inferno, você entendesse que esse nome está acima de todo nome. Se você entendesse que a esse nome vai se dobrar todo o joelho,
no céu, na terra e embaixo da terra. Se você entendesse, né, o quão poderoso é o nome de Jesus diante do Pai, você não pensaria que isso é pouca coisa, que isso é uma dádiva pequena. Não. João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14. Jesus falou, e tudo quanto pedirdes, em meu nome. Aqui Jesus começa a revelar, né, o poder, a autoridade do nome dele. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Segue. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Né? E olha só, tudo quanto pedirdes, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Preste atenção, isso não é apenas orar ao Pai, nem fazer um pedido a Jesus, é usar o nome dele como Pedro usou lá na porta formosa do templo de Jerusalém. Você lembra o que aconteceu com Pedro? Ele estava indo para um momento de oração e encontrou lá na porta do templo uma pessoa pobre, miserável, que era paralítica desde a infância. Atos capítulo 3, versículo 6. Veja o que Pedro falou. Ele estava ali, indo para a oração, encontrou aquele homem lá, caído, né, maltrapilho, fraco, né, combalido, e aquele homem pedia a Pedro uma ajuda, pedia a Pedro uma esmola, um favor qualquer. E Pedro então olhou para ele e disse, olha, eu não possuo nem prata e nem ouro, mas eu tenho algo grandioso, algo poderoso. Sabe o que eu tenho? Eu tenho o nome de Jesus. E eu digo a você então, e isso que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda! E a palavra diz que aquele homem ficou estremecido e levantou-se de um salto e saiu andando. Porque Pedro sabia em quem ele cria. Pedro sabia em quem ele cria. Olhe para a pessoa do seu lado e pergunta, você sabe em quem crê? Você sabe que carrega um nome que é acima de todo nome? Você sabe que neste nome há muito poder? Fala alguma coisa para a pessoa do seu lado em nome de Jesus. Fala para o irmão, seja alegre em nome de Jesus, seja saudável em nome de Jesus, seja forte em nome de Jesus, seja animado em nome de Jesus, seja próspero em nome de Jesus. Fala alguma coisa para o irmão do seu lado aí, seja feliz em nome de Jesus. Mas fala com fé, seja feliz em nome de Jesus, seja sarado em nome de Jesus, seja próspero em nome de Jesus. Seja uma pessoa altaneira, uma pessoa sábia, uma pessoa forte, em nome de Jesus. O que aconteceu? Pergunta a pessoa do seu lado, o que aconteceu? Você não viu nada? Mas aconteceu. Não viu nada? Mas aconteceu. Porque o nome de Jesus não é qualquer nome. Não é qualquer nome. É um nome poderoso, poderosíssimo. Então, escuta bem. Esse nome é seu. Vou repetir. Esse nome é seu. Você pode ainda não ter tirado proveito deste nome. Quem sabe você levanta de manhã e não usa esse nome. Tem muito problema na sua casa, mas você não usa o nome de Jesus para nada. Sai para a rua e vê problema para todo lado, mas você não usa o nome de Jesus. Você enfrenta grandes adversidades, dores, problemas, mas você não usa o nome de Jesus. Às vezes você fala, já usei e não aconteceu nada. É porque você usou sem revelação. Você usou o nome de Jesus como se fosse um nome qualquer, como se fosse o nome de um homem, de um personagem histórico ali da Bíblia, né? Você usou o nome de Jesus em carne. Você usou o nome dele em carne. Por isso que é importante você, né, usar sempre o nome completo, Jesus Cristo, né?
Vamos repetir de novo para o irmão do lado a palavra que você falou antes? Fala em nome de Jesus Cristo. Fala, seja feliz em nome de Jesus Cristo. Seja forte em nome de Jesus Cristo. Seja forte, saudável, animado, entusiasmado, encorajado, forte, feliz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Usa o nome de Jesus Cristo. Abre o dia com o nome de Jesus Cristo. Segue para o trabalho usando o nome de Jesus Cristo. Prossegue vitorioso em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Esse nome é seu, mas saiba que Jesus lhe deu o poder de procuração. Não sei se alguém aqui já usou uma procuração. Procuração é um documento legal, né, um termo legal, que é emitido, né, por um cartório, que é registrado no poder público, municipal, estadual, federal, e a procuração, ela dá direitos, né, a quem a recebe de poder representar a pessoa que emitiu aquela procuração, né, que transferiu poderes, transferiu autonomia, né, para quem vai representá-la, para usar o seu nome, né, e assinar pelo seu nome, e qualquer documento, enfim, de acordo com o que a procuração ali prevê, né, então a pessoa que recebe procuração, ela pode representar a pessoa e fazer o que tem que ser feito legalmente, até transferir algum documento, algum imóvel, alguma coisa, como se fosse a própria pessoa. Então, Jesus, ao nos dar o seu nome, ele nos passou o poder de procuração para usufruir das dádivas da sua graça. Sim, para usufruir de tudo que é dele, tudo que lhe pertence, né? Todo o poder é dele, toda a autoridade é dele, mas ele nos deu em seu nome a procuração para usar do seu poder e da sua autoridade para repreender o mal, para deter as forças do mal, para deter Satanás, para repreender demônios e para fazer um punhado de coisas que nós vamos ler daqui a pouco. Mateus 28, 18 e 19. Mateus 28, 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês então vão e ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja tem procuração pelo nome de Jesus, procuração com o nome de Jesus, para fazer discípulos de todas as nações. A mim e a você foi dada pela graça de Deus em Cristo o poder e a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo de fazer discípulos aqui onde estamos e por onde formos pelo mundo afora. Marcos 16, 17, 18, Marcos 16, 17, 18 diz assim, Marcos 16, 17, 18, isso. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, olha por onde Jesus começou. Em meu nome, em meu nome. O que vocês farão em meu nome? Expelirão, expulsarão demônios. Fala para a pessoa do seu lado, em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem poder para expulsar demônios. Você pode falar novas línguas. Segue, você pode pegar em serpentes. E se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. E se você impuser as suas mãos sobre os doentes, enfermos, eles ficarão curados. Curados. Curados! Por que isso não está acontecendo? Por que isso acontece pouco? Porque tem pouco cristão, tem pouco filho de Deus, ou poucos filhos de Deus, usando o nome de Jesus com revelação, com entendimento, com fé, com ousadia, né? Então, é uma questão de você passar a usar o nome de Jesus. Passe a usar o nome de Jesus. Não pare de usar o nome de Jesus. Vivemos no tempo dos milagres.
debaixo da graça. Eu e você podemos viver e podemos andar na plenitude da capacidade de Deus. E essa capacidade sobrenatural pode ser liberada por meio da nossa fé na obra e no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer que a vida dele seja liberada através de nós. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: Deus quer que a vida dele seja liberada através de nós e que deixemos a palavra dele operar e fruir de nós, dando ao nome de Jesus Cristo o seu verdadeiro lugar em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Quarto, Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo. Ah, eu já ouvi tanto isso, né? Eu já ouvi tanto isso, apóstolo. Já ouvi tantas vezes que o Espírito Santo me foi dado, que o Espírito Santo entrou em mim, que o Espírito Santo habita em mim. Mas você tem revelação disso? Você entendeu o que aconteceu quando você converteu a Cristo? O Espírito Santo, ouça isso, o Espírito Santo, que é parte de Deus, ele veio habitar em nós, ele veio habitar em você, em mim, ele está em nós. Sabe o que é isso? Isso é uma grande graça, isso é uma grande dádiva de Deus, sabe? Eu posso até dizer que é um milagre o Deus infinito habitar num vaso finito. Isso é um milagre, né? O Deus eterno habitando num vaso de barro. Você tem noção do que significa ser habitação do Espírito Santo? Ser habitação do Criador de todas as coisas? Quando você pensa no universo, pensa em tanta coisa que está no espaço afora, a ciência cada vez mais está perplexa, né? Os cientistas estão perplexos quando olham para o universo e descobrem que depois de milhares e milhões e bilhões de anos-luz percorrendo uma galáxia, lá na frente tem mais milhões e bilhões de espaço à frente, com mais galáxias, e cada galáxia tem trilhões e trilhões de estrelas e corpos, e vai, e não chega ao fim. Então, o que é isso? É obra do Criador. Nosso Criador é fantástico. Nosso Criador está fora, sabe, do nosso entendimento natural. Mas sabe de uma coisa? O Criador resolveu habitar em você, habitar em nós, né? E o Espírito Santo, ele revela, né, Deus. Ele é Deus e revela Deus na sua plenitude, né? Ele é Deus. Então, você pode falar com Ele, você pode interagir com Ele, você pode contar com as suas intervenções, as suas direções, seu poder criativo, seu poder miraculoso. Sabe? 1 João capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, 4 diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes visto e tendes vencido, né, os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está lá fora no mundo. Então, esse é o Espírito Santo que habita em você. Nesses dias ele tem se revelado e transmitido o amor do Pai e a superabundante graça de Jesus. Ele nos tem dado entendimento e desfrute dos benefícios da obra da cruz. E sabe o que mais que ele faz? Filipenses 2,13 fala. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Porque Deus, ou seja, o Espírito Santo, é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então ele está dentro de você para operar o querer e o realizar de Deus na sua vida. Então ele está em você, e se você ainda não teve o grande prazer, né, de ser usado por ele, né, você precisa estar encorajado. Seja encorajado a partir de agora a viver essa vida com Deus, a experimentar mais do Espírito Santo, a ser um vaso, um instrumento nas mãos dele, porque o que ele quer, sabe o que ele quer? Ele quer usar você para alcançar as pessoas lá fora, para ser instrumento nas mãos dele, para falar o Evangelho da graça, para abençoar as pessoas lá fora. Isso é uma grande graça. Quem diz amém, aleluia?
Quinto, Deus nos deu a sua justiça, que nos fez justos para sempre. Deus nos deu a sua justiça, que nos fez justos para sempre. 2 Coríntios 5, 21, a palavra diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus se tornou pecado para que fôssemos feitos a justiça de Deus. Se pensar bem, você vai constatar que isso é uma dádiva riquíssima, grandiosa, que Deus nos proveu pela graça em Cristo. A única alternativa que tínhamos para nos tornar justos diante de Deus era cumprir a lei. Mas tínhamos que cumprir 613 mandamentos da lei, da velha aliança. Mas, sendo nós uma fonte de pecados, não conseguíamos cumprir a lei. Não podíamos e não podemos cumprir a lei. E Deus, sabendo disso, nos proveu a nossa justificação por meio do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. E essa frutificação, ou melhor, essa justificação que nos fez justos, nos dá a capacidade de nos manter de pé, triunfando sobre Satanás e todas as doenças e os males deste mundo caído. 1 João capítulo 2, 29, a palavra nos manda praticar a justiça. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esse praticar a justiça não tem nada a ver com a conduta, não tem nada a ver com a nossa performance em cumprir a lei, fazer obras aqui e acolá. Sabe o que significa isso? Significa você tão somente permitir que o Espírito Santo faça as obras de Jesus, a obra da cruz, se manifestar. Ele quer manifestar o poder da obra da cruz, a graça da cruz. Ele quer manifestar o amor do Pai através de nós. E isto, quando acontece através de nós, para Ele é como se estivéssemos fazendo algo, praticando a justiça dEle. Né? E isso acontece por meio do Espírito Santo. Acontece por meio do Espírito Santo e não por força da carne. A justiça que o Pai exerceu em Jesus por nós é uma graça sem tamanho, pois nos mantém aprovados, nos mantém aceitos por Ele, na sua presença, mesmo quando erramos e falhamos. A justiça que nos fez justos nos tornou vencedores absolutos sobre todas as trevas, sobre todo o império das trevas. Infelizmente, pouquíssimos filhos de Deus nesses dias têm tido esse entendimento. E entre os que têm entendido, poucos estão valorizando essa grande graça. Deus quer que eu e você ministremos a muitos sobre essa justiça, que pratiquemos quebrando o domínio de Satanás por onde quer que formos, falando e orando com autoridade, assim como Jesus Cristo fez aqui na terra. Amém, queridos? E último, Deus nos deu a sua sabedoria. Deus nos deu a sua sabedoria. Até aqui, só para você ter em mente, né? E não esquecer, né? Deus nos deu da vida dele, Deus nos deu o nome de Jesus, Deus nos deu a sua justiça, né? Deus nos deu a palavra da graça, e Deus nos deu o Espírito Santo e nos deu a sabedoria, a sua sabedoria. 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, Jesus Cristo está em mim, está em você, e Ele é a expressão da sabedoria, Ele é a fonte da sabedoria divina. Você tem a sabedoria divina em Cristo. Você tem a justiça divina em Cristo. Você tem a santidade divina em Cristo. Você tem a redenção divina em Cristo. Então, em Cristo você tem a sabedoria. Colossenses 2, 2 e 3. A palavra diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza e forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Em Cristo estão os tesouros de Deus, inclusive da sabedoria dele. E isso é uma grande graça, pois
com essa sabedoria nós podemos ter uma vida melhor. Com essa sabedoria nós podemos viver com luz, nós podemos viver com entendimento espiritual da pessoa de Jesus e da obra dele na cruz. Sim, a sabedoria de Deus em nós nos dá a capacidade de um conhecimento, de ter todo o conhecimento, de ver todo o conhecimento que temos acumulado da palavra da graça se tornando real, se tornando palpável, e também nos direcionando, nos dando clareza, nos dando o caminho à frente, nos dando aquilo que é necessário, né, nos dando o entendimento para que não fiquemos em trevas em nenhum momento. Nós precisamos exercer a fé sempre, né, na sabedoria de Deus que está em nós. Cristo está em nós, Ele é a sabedoria de Deus, Ele se expressa através de nós. A sabedoria de Deus não nos deixa perdidos, não nos deixa cegos, não nos deixa em trevas, mas sempre na luz. Isso é uma grande graça, é uma grande graça. Você precisa entender que é uma grande graça. Nós temos recebido muitos favores em Cristo Jesus, temos sido altamente favorecidos pela obra redentora dele. Dela nós recebemos o pleno perdão dos nossos pecados, recebemos a justificação, recebemos o amor do Pai, recebemos a superabundante graça, as misericórdias, a bondade, né? Recebemos a vida eterna e a palavra revelada, a palavra da nova aliança. Temos o nome de Jesus, que é um nome sobre todo nome e que nos confere poder e autoridade no mundo espiritual. Temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, que nos guia, que nos livra do mal e que nos leva para frente vitoriosamente. Temos a maravilhosa sabedoria divina, que nos dá entendimento, todo entendimento espiritual, e o conhecimento de Jesus, e o conhecimento da obra sacrificial dele. Agora, o que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera de mim e de você? Sabe o que Deus espera de nós? Que nos levantemos, que deixemos Ele com total liberdade para nos usar como Ele agrada, como lhe agrada. Deus quer usar você. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: Deus quer usar você. E para isso Ele já lhe deu tudo que você precisa. Ele já lhe deu a palavra da graça, já lhe deu a plena redenção, lhe deu o Espírito Santo, lhe deu o perdão total, cobriu você com seu favor, com seu amor, e agora Ele está lhe revelando essa palavra para que você se levante e seja um fator de transformação por onde você for, porque você e Deus é um só, e através de você, toda essa obra divina da redenção, ela pode ser externada, e ela pode tocar vidas e transformar vidas e revolucionar este mundo que está perdido. Glória a Deus. Fica de pé. Fica de pé onde você está. Oh, Xaramaruca Nebraias. Você crê nessa palavra? Você crê que a vida de Deus está em você? Sim ou não? Você crê que você carrega o nome acima de todo nome? Crê ou não crê? Não tem meio termo aqui. Você crê ou não crê? Diga: eu creio. Você crê? Você crê que através de você o Espírito Santo se manifesta? Você crê? Estou perguntando, você crê? Então abraça uma pessoa e você vai ministrar dele agora. Vai ministrar sabendo que você e ele é um só agora. Você e o Espírito Santo é um só. Você tem graça na sua vida. Você tem a palavra da graça. Você tem o nome de Jesus. Você está exaltado, sentado no trono com Deus, com Jesus. Você tem agora esta direção, a sabedoria que Deus tem dado na palavra. Então, ministra a pessoa do seu lado, ministra agora vigor, ministra ânimo, ministra confiança, ministra saúde, ministra prosperidade, ministra entendimento espiritual, sabedoria de Deus, mais e mais sabedoria revelada, mais e mais unção de Deus, mais vida de Deus. Vai ministrando mais, vai dizendo: você tem, e Deus quer que você tenha em abundância. Você tem poder, mas Deus quer que você tenha em abundância. Você tem graça, mas Deus quer que você tenha
em superabundância. Sim, recebe agora superabundantemente. Aleluia. Glória, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ora macuriaves. Oh Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Tem gente que não acredita, né, na palavra. Tem gente que está igual uma estátua. Ô irmão, eu falei isso aqui. Isso não é para quem é super espiritual. Isso é para quem crê. Você crê em Jesus, não precisa você fazer nada para receber essas coisas. É você crer em Jesus. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio em Jesus, pronto. Tudo isso que eu falei é seu. Você tem a vida de Deus. Você tem a palavra da graça. Você tem o nome de Jesus. Você tem o Espírito Santo. Você tem, né, esse poder que eu falei. Você tem a sabedoria, né? Você tem, com certeza, né, tudo isso, essas grandes dádivas, elas lhe pertencem. Você tem a justiça de Deus. Aleluia. Vamos distribuir a ceia. Aleluia. Recebe a Santa Ceia.